Olá, meus amigos, já estamos aqui torcendo hoje para que a conexão não me deixe na mão, porque eu estou no interior aqui do estado do Paraná, mas eu fiquei até na dúvida, conversei com o pessoal, será que a gente mantém a live ou não mantém a live? Não, mantenha, vai dar certo, tá bom? E eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre as estranhas expressões da Bíblia Sagrada. Na verdade, nós vamos continuar esse assunto. E eu combinei uma coisa hoje com a minha equipe, eu vou até deixar aqui fixado aqui, eu combinei com eles que hoje eu ia deixar como é que se diz, os comentários ligados aqui para facilitar eu poder ver se eu estou realmente online, se não está picando, tá certo? E eu estou vendo muita gente aqui já mandando mensagem para mim, estou sozinho na sala aqui, até tem algum material ali, ó, tá vendo lá no fundo? E nós vamos fazer depois aqui uma Santa Ceia especial. Aí eu não posso falar sobre o que é essa Santa Ceia, porque senão eu vou dar spoiler, é uma surpresa. Opa, desculpa, é uma surpresa para os pastores que estão aqui. Acabei mexendo aqui e atrapalhei. Então não reparem aquilo que está lá atrás, não. É o lugar que eu consegui aqui para bater o papo com vocês. Já temos 400 pessoas aqui. A Paula de Souza, oi pastor, oi Paula, tudo bem? Anitta Oliveira mandando joinha, vamos mandando aí pessoal, você tá bem, viu? Daniel Oliveira, Deus é contigo, amém Daniel, e tem que ser mesmo, se Deus está com a gente, nós somos a maioria esmagadora onde quer que nós estejamos, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar algumas passagens difíceis da Bíblia hoje, mas você vai fazer um favor para mim, você vai mandar um aviãozinho aí para convidar o pessoal, fala, olha, o Rodrigo tá lá de novo hoje, vamos dar uma força para o canal lá, vamos assistir, vamos chegar, ontem nós chegamos a 1.400, mas por problemas da internet acabou caindo, mas hoje eu acho que vai dar certo. Abraço de Pernambuco, Clara, muito obrigado Clara, viu? Sui Benevides, paz pastor, ligado da Bahia, olha só, amo entender melhor a Bíblia, foi a Aiza que falou, Esther Araújo, muito obrigado Esther, Chavante Lisboa, do Rio de Janeiro, está aqui. Eugênia Azevedo, pastor, boa noite, Eugênia. Vamos estudar a palavra de Deus, então, todos juntos? Então, aperta aí, você vai fazer o seguinte, você vai apertar agora nesse aviãozinho, vai convidar o maior número de pessoas possível, tá bom? Para a gente aqui falar da palavra de Deus. Você vai chamar os convidados, você vai chamar as pessoas, e eu acabei, admito para vocês que eu acabei esquecendo, não foi esquecendo, é que o dia hoje foi cheio de palestras e gravações e mensagens para responder, eu não conversei com as editoras sobre o sorteio do livro A Bíblia de Aleph a Ômega e do livro A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Mas fiquem tranquilos, eu não vou lançar o sorteio agora porque eu não combinei com eles, mas eu vou ver se amanhã eu mando uma mensagem para a Giovana lá da Pai Editora, para o pessoal também lá da editora Ágape, e nas próximas lives fica ligados aí, que eu vou sortear esses 2 livros para vocês. Vou conversar com a CPB também para sortear alguns livros aqui, o Escavando a Verdade. O Ceticismo da Fé acho que foi sorteado agora dia 1º. Eu até quero ver quem que foi o ganhador ou a ganhadora, tá bom? Tá mandando lá o aviãozinho, ainda não está crescendo muito o número não. Vamos subir isso aqui, tá certo? E outra coisa também que eu não posso esquecer de falar para você antes da gente orar e começar a live de hoje. Não se esqueça, isso é importante, que no dia 8 de fevereiro agora, nós vamos ter a Semana da Bíblia 3D, onde eu vou falar com vocês algumas coisas a mais do que eu estou falando hoje, com mais detalhes. Nós vamos analisar a Bíblia na sua dimensão histórica, arqueológica e principalmente espiritual. Será um evento gratuito, vai começar no dia 8, vai até o dia 14 de fevereiro, mas esse evento ele vai estar linkado numa plataforma ou página, não sei direito qual o nome dá, num local especial da internet que a equipe preparou. Então, para participar, não é uma coisa livre como a live que você pode só ligar aqui e já começar a participar, não. Você vai ter que se inscrever. Aí, quanto que eu tenho que pagar para inscrever? Nada. É só ir lá e inscrever. Você vai fazer o seguinte, na minha bio tem um link aí, você clica no link, tá bom? E se inscreva. Quem já tiver inscrito, até fala para mim que o Rodrigo, eu já me inscrevi. Aqui, eu já estou inscrito, Márcio Monteiro, na Semana a Bíblia 3D. Estou esperando você, Márcio. Marilza Brits, já estou inscrita lá, maravilha, tá bom? O Kaique Ribeiro mandou palminhas aqui. Leandro Barbosa, há muito tempo que mando mensagem, leia as mensagens. Ô, Leandra, né? Ô, Leandro, desculpa, não é má vontade, que imagina. São 250 mil
inscritos aqui. Às vezes uma mensagem ou outra eu consigo responder quando eu estou no aeroporto. Aí eu pego às vezes assim, respondo uma ou outra, não é má vontade, viu? Eu gostaria muito de poder responder a todos. Nem os directs eu vejo, para ser muito honesto com vocês. Às vezes a equipe que manda alguma coisa para mim ali. Mas hoje, o tanto de WhatsApp que eu estou para responder, mas deixa as lamúrias de lado. Eu quero agradecer a Deus porque tem gente interessada na palavra de Deus, viu? Lima Dias, Sabrina, já estou inscrita. Ótimo, Sabrina, eu conto com você. Ah, não sabia, eu vou me inscrever aqui. Suimar, então se inscreva, Sui, tá bom? Suimar Benevides, se inscreva. Edneia também já está inscrita, agora eu só ajeitar aqui o meu telefone para orar com vocês e a gente começar a falar de estranhas expressões e passagens da Bíblia Sagrada, tá bem? Vamos orar? Amado Senhor, eu vou agora falar da Tua Palavra, que o Senhor possa estar comigo e com todos que estão assistindo essa live. Que o Teu Espírito fale no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gente, ainda dá tempo de você chamar os seus colegas para participar. Eu vou falar de muitas coisas legais aqui da Palavra de Deus. Quer ver, por exemplo? Eu vou começar primeiro explicando para vocês traduções da Bíblia. Uma coisa que muita gente me pergunta é assim, Rodrigo, qual a melhor tradução da Bíblia em português? Não tem assim aquela tradução ideal. O que eu aconselho muitas pessoas é o seguinte, se você vai estudar a Bíblia e não sabe grego ou hebraico, adquira a maior quantidade de Bíblias que você puder, tá bom? Grosso modo, há pelo menos 3 tipos de traduções que eu posso dizer para vocês. O primeiro tipo de tradução é a chamada tradução literal. O que é a tradução literal? É aquela tradução que pega as palavras da Bíblia literalmente como estão e colocam quase assim na mesma ordem, na mesma sequência. Aí alguém pode falar, então, Rodrigo, nem precisa dar os outros tipos de tradução, não. A tradução literal ao pé da letra é a que eu preciso, é a mais fiel ao texto bíblico. Só lembrando os que estão chegando agora, eu estou deixando os comentários aqui para eu saber que eu estou online, porque se der qualquer pico aqui na internet, vocês vão me avisar e eu vou ficar sabendo, tá bom? Então, por isso que eu estou deixando os comentários aqui, vou pedir a paciência de vocês de ficarem vendo os comentários aí. Bom, mas então vamos lá. Nem sempre a tradução literal é a melhor e a mais eficaz. Tem muita coisa que ela é boa, mas quer ver um exemplo? Tradução literal, eu vou dar uma diferença para você da tradução literal e da tradução dinâmica, que é a que eu vou explicar daqui a pouquinho. A tradução literal é aquela que pega o original como ele está. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja chateado com o que um amigo meu fez comigo, tá certo? Aí eu falo o seguinte, olha, aquele cachorro do meu amigo me traiu. Se eu traduzir isso para o inglês ao pé da letra, that dog of my friend betrayed me, não faz sentido nenhum em inglês. Aquele cachorro do meu amigo me traiu. Sabe o que o americano vai entender? That dog of my friend betrayed me. O americano vai entender que o amigo tinha um cachorro e que o cachorro que me traiu. Ele não vai entender que cachorro é uma alcunha que eu dou em português para alguém que faz uma canalice comigo. Percebeu? Agora, a tradução dinâmica já vai adaptar isso para o inglês. A tradução ao pé da letra, ou literal, ela mantém como está. Mas nem sempre dá para fazer a correspondência. Então, para isso, tem a tradução dinâmica. Mas eu vou falar primeiro das traduções literais. Aquelas traduções que retêm muito da forma e da estrutura da língua original e oferecem, como eu disse, uma tradução palavra por palavra. Você tem aqui a João Ferreira de Almeida, comum, a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, Almeida corrigida e fiel, Almeida imprensa bíblica, aquela Bíblia King James em português é uma Bíblia dessas ao pé da letra, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia ao pé da letra, tá bom? Então são essas aí. Agora eu vou dar um exemplo de equivalência dinâmica, que é o que eu falei com vocês, uma tradução mais dinâmica. O que é equivalência dinâmica? São traduções que possuem uma abordagem de pensamento por pensamento. Ela, ao invés de traduzir palavra por palavra, ela traduz o pensamento e adapta para o novo público. Por exemplo, conceitos, metáforas que são menos claras. Dessas traduções dinâmicas, ou equivalência dinâmica, eu tenho a nova versão internacional, a nova Bíblia de Jerusalém,
que é um pouquinho modificada em relação ao anterior. Então eu vou dar para vocês um exemplo que aconteceu fora do Brasil. Tinha um país da África, eu quero me lembrar qual agora, daqui a pouquinho vem a memória, que eles não conheciam neve, eles não faziam ideia do que era neve. Ninguém sabia o que era neve. Então o problema é que na hora de traduzir aquele texto de Isaías, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão, ainda que vocês sejam como a escarlata, vocês se tornarão puros como a lã e alvos como a neve. Tem um texto de Isaías que fala assim: a lã esse país da África conhecia, por causa da ovelha, mas a neve eles não conheciam. Como é que o tradutor, nem tinha a palavra neve no dialeto deles, como é que o tradutor ia traduzir a promessa de Deus que nós ficaríamos puros como a lã para aquele idioma? Sabe o que eles traduziram? Vocês ficarão puros como a polpa do coco. Essa foi uma equivalência dinâmica, percebeu? Não dá para traduzir literalmente neve para um país que nem tem a palavra neve no vocabulário deles. Então traduziu: vocês serão como a polpa do coco. Teve uma outra tribo também na Índia, na África, que eles tinham dificuldade com a ideia da traição. Eles achavam, toda vez que os pastores pregavam sobre a traição de Judas e Jesus, o pessoal torcia por Judas, gostava de Judas. Por quê? Na cultura deles, que é muito ainda de caçadores-coletores, aquele que consegue trair a vítima e caçá-la, ele é o esperto, ele é o caçador. Então, como é que você traduz a traição de Judas para esse idioma sem levar os leitores dali a entenderem que Judas é o herói? Percebeu as dificuldades? Por isso que nós temos algumas Bíblias que seguem uma tradução literal, outras que seguem uma equivalência dinâmica. E, em terceiro lugar, você tem as paráfrases, ou traduções livres. As paráfrases, elas têm maior liberdade com o texto bíblico e procuram transmitir o significado usando frases contemporâneas e metáforas. As paráfrases mais comuns que nós temos hoje são a Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia viva, a mensagem. Eu tenho Bíblias desses três tipos: tradução literal, equivalência dinâmica e paráfrase. A paráfrase, ela não é muito boa para usar em sermão, nem muito boa para dar estudo bíblico, porque tem muito do autor ali. Mas a paráfrase é boa para o momento de meditação a sós, você com Deus. Agora eu vou dar exemplos para você de tradução dinâmica, tradução equivalente. Olha, por exemplo, aqui como é que nós temos na Bíblia. Você conhece aquele texto de Provérbios: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás? Eu vou citar como é que ele está em versões diferentes da Bíblia. Olha como é que está na Nova Versão Internacional: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Agora olha a João Ferreira de Almeida: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Agora vejam como está na nova tradução na linguagem de hoje: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Percebeu? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, virou na tradução da linguagem de hoje: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Olha na versão católica com cabeçalhos: a generosidade tem recompensa, joga o seu pão sobre a água, porque dias depois você o encontrará. Acrescentou algo que nem estava no texto. Aí alguém pode falar: Rodrigo, mas o Apocalipse fala que a gente não deve acrescentar nada à Bíblia nem tirar. Essa é uma das passagens apocalípticas mais mal interpretadas. O Apocalipse está falando aquilo com relação à profecia que João estava falando. Tá certo, gente? Eu não vou poder entrar nos méritos disso aqui, porque eu precisaria de uma live inteira para explicar. Também não estou querendo dizer que a gente pode colocar o que quiser na Bíblia. A Bíblia já está com um cânon fechado, mas a coisa é um pouco mais séria do ponto de vista da hermenêutica do que simplesmente falar que você não pode acrescentar uma palavrinha aqui ou outra ali. Outro exemplo, King James atualizada, de 1999. Ela traz assim: distribua com generosidade o seu pão como se o atirasse sobre águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Você percebeu como é que lança o teu pão sobre as águas foi traduzido diferente? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, é a tradução literal. É assim que está no hebraico. Agora, distribua com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de muito tempo o receberás de volta, já é uma versão mais livre, uma equivalência dinâmica, tá bom? A Bíblia Viva, que faz a paráfrase, já joga assim:
Seja generoso, porque o que você der a outros continuará voltando para você. Bom, agora como é que eu explico, dentro do contexto histórico, o texto de Provérbios, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás? Preste atenção. Olha como é que a arqueologia ajuda você a entender o texto, para não ficar só perdido nesse emaranhado também de traduções. Preste atenção. Em Israel, na terra bíblica, a chuva é sazonal, ou seja, tem o tempo certo da chuva cair. E diferente do Brasil, que chove praticamente o ano todo, lá não. Você sabe, a estação chuvosa é essa. O Brasil, às vezes você sai de casa, tem lugares do Brasil que você tem até o efeito cebola. Você sai todo empacotado pelo frio, vai fazendo calor, você vai tirando a roupa. Mas Israel não tem isso. Então o período das chuvas são mais ou menos ali abril, maio, período da primavera, tem o período da chuva ali, e tem as chuvas de fim de ano, as chuvas de ali outubro, novembro, as chuvas de outono, e depois tem algumas chuvas no inverno. Só que entre o período de chuvas, alguns tipos de agricultura não funcionam, porque o chão fica duro igual pedra, então não adianta você querer plantar. Não adianta você querer plantar, o chão fica duro igual pedra. E olha que interessante, em hebraico muitas vezes há uma equivalência dinâmica em hebraico entre a palavra pão e a palavra semente, como se fossem quase sinônimas, tá bom? O pão e a semente é quase como sinônimos. Então imagina o que acontece. A pessoa colhia da lavoura, teve a chuva, pensou? Teve a chuva, a colheita, a chuva que preparou a colheita, o pessoal colheu o trigo ali. Todo mundo colheu o trigo, felizes, foram para casa, nos tempos bíblicos. Aí ele pega e guarda em casa todo o cereal daquele trigo que ele colheu. Em potes, como aqueles que estão lá no fundo de barro. Tá vendo? Guarda aquele cereal ali. Quando ele guarda o cereal, ele vai fazendo o pão todos os dias, de trigo. Aí ele pega o cereal, pega a semente. A mulher geralmente que faz esse trabalho, coloca em 2 pedras assim, amassa, tritura aquela semente ali, ela vira um pó, que é a farinha. Com aquela farinha ela faz o pão. Deu o pão, todo mundo comeu satisfeito, tem que fazer mais pão. Onde é que a mulher vai? Vai lá no pote, pega mais trigo, reconectou aqui, deu uma piscada aqui da internet. Ela pega mais vamos ver aqui, deu outro pico. Ai, meu pai, espero que essa internet não me deixe na mão. Mas vocês estão entendendo a explicação, né? Ok, eu falei que a mulher pega lá o trigo, faz mais farinha, faz mais pão, todo mundo come e repete-se o processo. Só que raciocine comigo, o que vai acontecendo com o tempo? Cada vez que ela vai fazendo pão, o trigo vai diminuindo no estoque. Aí chega uma época, mais ou menos 1 ano depois, que ele só tem um pouco de trigo. Aí o que acontece? Tem que esperar a chuva chegar. Só que a chuva está demorando. Sabe o que o pai de família tem que fazer com a mãe na época? Ele tem que pegar aquele trigo que está estocado ali e guardar. Ele não pode fazer pão. Por que ele não pode fazer pão? É porque aquele trigo que está ali, a semente daquele trigo, que ele vai plantar na terra para dar mais trigo, para ele colher e fazer pão. Se ele comer todo o trigo que está estocado ali atrás, ele não terá semente para plantar na próxima estação chuvosa. Agora imagina que ele já gastou quase todo o trigo dele e a chuva atrasou de vir esse ano, ou não veio com grande volume. Aí a mulher fala assim, meu bem, temos que fazer pão. Ele fala, eu sei, mulher, mas nós temos que guardar sementes do trigo. Ela fala, tá, mas as crianças estão com fome. Então ele pega algumas sementes e fala o seguinte, olha, agora vai ser meio pão para cada um aqui em casa. E a chuva está atrasando. A chuva está atrasando. E ele fala, gente, eu tenho que guardar mais trigo, senão a gente não vai ter o que plantar. Mas as crianças estão com fome, então faz o seguinte, dê meio pão só para as crianças, os adultos vão comer dia sim, dia não. Agora imagina o desafio daquele pai, com fome, chega um ponto que fala assim, mesmo os filhos vão comer apenas uma vez por dia. As crianças estão com fome, mas ele tem que segurar o trigo ali, ele tem que segurar a semente do trigo. Agora imagine o drama psicológico da família. Crianças podem perguntar assim, papai, mas eu estou com fome. O senhor tem trigo guardado aí, por que o senhor não deixa a mamãe fazer pão pra gente? Ele fala, eu tenho que guardar.
Mas por que, papai? Eu tenho que guardar. Até que, quando a chuva cai, que ela molha a terra o suficiente para receber o trigo, para receber a semente, ela deixa alguns bolsões d'água assim na terra molhada. O que ele faz com a semente que ele tinha guardado? Ele leva no alforge e começa a jogar aquela semente na terra molhada, naquelas poças d'água. Lembra que eu falei que existe uma equivalência entre semente e pão? Literalmente, o que ele está fazendo então? Ele está jogando o pão sobre as águas. Ele está jogando o pão sobre as águas. Que águas? A água, as poças da água molhada na terra. E depois de muitos dias, o que acontece? Aquele pão barra semente que ele jogou na água, ela germina, vira uma grande lavoura, ele acolhe e tem de novo estoque para alimentar a sua família por muito tempo, até a próxima estação de plantio. Ele lançou o pão sobre as águas e depois de muitos dias, o encontrou. É isto que está por detrás do texto de Provérbios. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Ou seja, muitas vezes pela fé eu tenho que abrir mão do estoque que eu tenho para jogá-lo aparentemente fora nas águas de Deus, certo que o Criador vai me devolver aquelas sementes depois numa grande seara. Ficou claro para você isso aí? Ficou fácil? Vamos a mais exemplos? Bom, então vamos lá. Olha aqui, vou dar um exemplo de tradução literal. Paulo fala assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso está na Almeida Corrigida e Fiel. Mas quando você vai na NVI, está assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo usou uma expressão idiomática: os que estão na carne. Aí a NVI traduziu os que estão na carne por os que são dominados pela carne. Você vai na nova linguagem de hoje, está assim: as pessoas que vivem de acordo com sua natureza humana não podem agradar a Deus. Você percebeu que o interessante então é ter várias Bíblias em casa e hoje você nem precisa gastar muito dinheiro com isso. Se eu estivesse dando essa palestra uns 20 anos atrás, você ia ter que ir lá na sociedade bíblica, comprar uma Bíblia, comprar outra Bíblia. Hoje até nem precisa, gente. Nos aplicativos de celular tem Bíblia online de graça. Só você colocar no Google lá, Bíblia Sagrada, a versão que você quiser, você tem lá. Bom, como eu falei com vocês, então eu vou passar agora algumas expressões da Bíblia Sagrada. Olha que interessante, quando a gente olha 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você tiver a sua Bíblia também, acompanhe comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 4. Abri em primeira. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Estou quase lá. Aí não esqueça, enquanto eu estou abrindo aqui a Bíblia, dia 8 de fevereiro é a semana A Bíblia 3D, onde eu vou explicar mais coisas do que eu estou falando aqui, tá bom? 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, de novo, fez uma comparação aqui. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo quis dizer com isso? Se você for ao Museu de Israel, ao Museu Britânico, alguns que trabalham com a cultura greco-romana, você vai descobrir uma coisa interessante. Sabe onde é que as pessoas guardavam muitas vezes o seu dinheiro? Em potes de barro. Potes de barro. Podiam ser grandes como aquele ali, se o sujeito tivesse muito dinheiro, é claro, ou podiam ser potes pequenos assim. Ele pegava um pote pequeno assim, colocava as moedas dele ali e guardava debaixo de uma árvore, geralmente num lugar escondido na casa que só ele soubesse. Aliás, não precisa ir longe, essa não era uma prática apenas na época do Império Romano. Esses dias eu vi uma matéria na internet, no Google, no YouTube. Essas matérias vêm assim, dependendo do que você busca, o algoritmo fica dando sugestões para você. E era um documentário, eu não sei se era da TV, da Record TV, acho que era da Record. É um documentário antigo, tinha uns 2 anos. Onde eles foram ao Nordeste, em lugares do Nordeste, da Bahia, por exemplo,
Canudos, outras regiões assim, em que muita gente vivia de ficar procurando tesouro na terra, porque naquela região muitas pessoas guardavam moedas em potes de barro, guardados assim, debaixo de árvore, enterrados no fundo de uma casa. Aí quando alguém descobriu isso, eles pegavam aqueles detetores de metais e saíam assim, e mostrou lá um sujeito lá que ele descobriu moeda brasileira do século XVI, moeda portuguesa, moedas caríssimas. Um lá mostrou um monte de moeda que ele achou. A pessoa guardou ali debaixo de uma árvore, morreu, ninguém sabia e só agora que foram encontrar. Na época bíblica também fazia isso. As pessoas pegavam um pote, colocavam dinheiro ali, joias e enterravam. É por isso que Jesus até usou isso como figura de linguagem. Ele falou o seguinte: não enterrem os seus tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e o ladrão descobre, e escava e rouba. Antes acumulem tesouros no céu. Noutra feita, Jesus contou também a parábola de um homem que descobriu que um campo tinha uma pérola de grande valor. Ora, pérola não dá em campo, pérola dá em ostra, que está no mar, na concha ali. Se aquele homem descobriu que aquele campo tinha uma pérola, é porque ele soube de alguém que enterrou uma pérola valiosa ali e acabou morrendo. Então ele comprou o campo para assim escavar e achar a pérola de grande valor. É uma parábola de Jesus. Jesus estava se referindo a essa prática. E é exatamente isso que Paulo usa como imagem para falar do nosso tesouro, da nossa confiança. Temos esse tesouro conservado em potes de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele faz um trocadilho de imagens entre o pote de barro, literal, que guardava tesouro, e o pote de barro humano, que é esse corpo feito do pó da terra, que guarda um grande tesouro, que é o Espírito de Deus habitando em mim. Novamente, voltando ao exemplo de Paulo, a riqueza, o valor, não estava no pote de barro. Hoje, 2000 anos depois, um pote de barro romano pode ser vendido de 600 até 10 mil dólares aí no antiquário de algum país que permita esse tipo de venda. Mas na época, o pote de barro era um pote de barro. O valor não estava no pote, estava naquilo que... O valor não estava no pote de barro, mas no tesouro que jazia dentro dele. Percebeu? Da mesma maneira, o valor da nossa vida não está nesse pote de barro, mas no Espírito de Deus que está dentro dele. Olha que lindo. Você não acha que essas... Eu queria até depois um feedback de vocês, puderem falar alguma coisa aqui. Como é que esse contexto histórico traduz a Bíblia de maneira mais clara? Por isso que eu gosto de falar que isso é uma maneira de apresentar a Bíblia 3D. Se eu estivesse falando isso numa faculdade de teologia, eu dizia que é o nome que eu dei, Teologia Físico-Contextual. Mas para não ficar chato para vocês, a gente colocou um nome mais fantasia, a Bíblia em 3D. Vamos a outro exemplo aqui que eu poderia dar para vocês. Olha essa passagem aqui. Olha como é que é complicado. Deus se arrepende? Aí você vai para Números 23:19 e diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Beleza, tranquilo. Vou repetir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou para Gênesis 6, verso 6, e leio assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. E aí? Deus se arrepende ou não se arrepende? Com o exemplo dessas duas passagens, eu quero mostrar um outro problema, uma outra faceta cultural para explicar essas expressões estranhas que aparecem na Bíblia. É quando você tem no idioma certas palavras que não têm um equivalente claro no outro idioma. Por exemplo, em alemão tem uma palavra que eu gosto muito. Ela tem um aspecto muito profundo, é Schadenfreude. Desculpe aqueles que falam alemão com fluência da minha péssima pronúncia. Schadenfreude, em alemão, literalmente significa alegria pela desgraça. Freude é alegria. Schaden é desgraça, coisa ruim. E eles misturam alegria por causa da desgraça. O que é isso? Os alemães, e aí você sabe que a psicanálise nasce naquela região ali da Áustria, Alemanha, né? Viena e tudo mais. Eles têm no alemão uma maneira de colocar filosofias de vida que nós não temos equivalente em outros idiomas. E como a psicanálise nasce ali, o Schadenfreude
é um sentimento de alívio barra alegria que nos advém no momento em que a desgraça mirou onde a gente estava e errou o alvo. Eu vou explicar, você vai entender. Houve um acidente de ônibus grave. Quase todos os passageiros morreram, menos 5. E entre os 5 passageiros que sobreviveram ilesos estavam sua mãe, sua esposa, sua irmã e seus 2 filhos. Os únicos 5 sobreviventes do ônibus foram sua família. Você vai ficar triste? Vai chorar? Não. Você vai comemorar. Você vai se sentir aliviado. Se for religioso, você ainda vai até fazer um culto de ação de graças pelo livramento que Deus deu à sua família. Mas é uma alegria na desgraça. Quando você passa no vestibular e consegue uma vaga na FUVEST para entrar na USP, você está comemorando porque você conseguiu entrar, mas o outro não. Nós não temos em português uma palavra, um substantivo que qualifique assim esse sentimento. Os alemães criaram. Então como é que eu traduzo Schadenfreude para o português? É complicado, eu tenho que dar toda essa explicação aqui. Da mesma maneira, como é que eu traduzo saudade para o inglês ou para o alemão? Também não tem como. Eu posso explicar o que é saudade, mas não tem uma palavra exata. Você pode até tentar uma palavra assim, em inglês tem a palavra nostalgia, mas não é a mesma coisa. Nostalgia não é saudade. Percebeu? Quando você não tem num idioma uma palavra exata para equiparar aquela ali? Então, há algumas palavras em hebraico que nós não temos um equivalente exato em português, aí os tradutores fazem o que eles podem na melhor maneira. Talvez não seja o perfeito, mas aí culpem a Babel. Babel que é a culpada de tudo isso. Aí eu vou explicar esses 2 textos no original. Quando Números 23, verso 19 diz Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a palavra arrependa aqui é shuv. Shuv é arrepender mesmo, fazer alguma coisa errada e depois assim, ai, por que eu fui fazer aquilo? O que eu fui fazer? Isso é shuv, arrependimento. Mas existe uma outra palavra em hebraico, a palavra naham, que é uma palavra que ela qualifica mais um sentimento divino do que humano. Aliás, essa é outra faceta do hebraico. Existem palavras em hebraico que só admitem Deus como sujeito. Um exemplo é a palavra bará, o verbo criar. Esse verbo não admite o ser humano como sujeito. Seria mais ou menos como latir, que só admite cachorro como sujeito, ou parir, que só admite fêmeas. Não dá para colocar homem parindo. Vocês entenderam? Então, naham é um sentimento de pesar, um sentimento divino, de pesar por algo que está fora dos planos que Deus tinha arquitetado. Então, como é que eles traduziram isso? Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, mas não é bem arrepender de, pisei na bola, não devia ter feito isso. É uma dor, é uma angústia por algo que saiu fora do que eu planejei. Isto que é naham em hebraico. Por isso que o texto da Bíblia fala, e isto lhe pesou no coração. Então, se eu tentar assim explicar ao pé da letra, Gênesis capítulo 6, verso 6 diria, então o Senhor ficou triste no seu coração, porque algo saiu fora do que ele tinha planejado em relação ao ser humano. Mas os tradutores colocaram o Senhor se arrependeu. E aí parece, na tradução, mas não na língua original, que a Bíblia cometeu aqui uma contradição, porque num texto fala que Deus não se arrepende, no outro texto fala que Deus se arrepende. Aliás, outra coisa interessante, que eu me lembrei agora, eu até estava dando a palestra para os pastores ontem e mencionei isso, e vou mencionar para vocês também. Eu estava explicando para eles aqui, o pleonasmo na língua portuguesa é vício de linguagem. Não é um erro gramatical, mas é um vício de linguagem. Então, por exemplo, eu dizer assim, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, não pega bem. Não pega bem. É o pleonasmo. Né? Não pega bem. É um vício de linguagem, como a cacofonia. Né? Então, o pleonasmo é um vício de linguagem. Não é de bom tom. Mas no hebraico e no aramaico, nas línguas originais de Jesus, o pleonasmo era uma beleza do texto. Era um enfeite do texto. Mais do que isso, o pleonasmo era poético. Mais do que isso,
O pleonasmo era aquela ênfase que você dava no texto, chamando as pessoas a prestarem atenção na importância do que você vai dizer. Lembrem, nos tempos bíblicos, as pessoas não tinham livros como você tem hoje, que você vai para uma igreja, se você for evangélico, mete a Bíblia debaixo do braço, ou menos do que isso, no seu celular ali você tem uma enciclopédia. Não, o papel, papiro, o pergaminho eram caríssimos. As pessoas não tinham uma biblioteca em casa. Era muito raro. Então os livros tinham que ser produzidos de tal monta para que as pessoas pudessem memorizar, decorar. E a melhor maneira de decorar um texto era através da poesia. E a poesia nessas línguas não era a base de rima como nós temos hoje. Era a base de paralelismos de ideias ou pleonasmos e exageros. Então você lê na Bíblia muitas vezes assim, com amor eterno te amei. Ora, você vai amar com o quê? Com amor te amei? Isso é pleonasmo, é redundância. Pleonasmo, para quem não lembra, é redundância. E Jesus passou a falar-lhes dizendo. Essa redundância é de propósito. Significa que Jesus chamou atenção, falou, gente, presta atenção que isso aqui é importante. Beija-me com os beijos da tua boca, diz o livro de Cantares. Beija-me com os beijos. A parábola de Jesus, o semeador saiu a semear. Óbvio, se ele era semeador, ele ia sair o quê? O semeador saiu a semear. Outra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lógico, ouvido é para ouvir, ouvido não é para cheirar. Mas o que na minha forma de expressar é um vício de linguagem, para eles era uma forma de falar assim, preste atenção, porque o que eu vou falar agora é importante. Por isso que a Bíblia está cheia de pleonasmos ou redundâncias em alguns pontos-chave do discurso de Jesus. Aí, gente, eu só estou triste porque nós estamos com 1.300 pessoas, quase 1.400, e essa aula está sendo virtual. Mas eu queria tanto ver a cara de vocês para saber se está fazendo sentido. Alguns falaram, eu acho que ele não leu os comentários, é porque eu estou sozinho aqui. Alguém pediu para desativar os comentários, mas sabe por que eu não desativei? Talvez vocês chegaram depois. É porque eu estou com a internet oscilando muito. E os comentários aqui são a maneira que eu tenho de saber se vocês estão online ou não. Porque se cair a internet, eu não vou saber. Tá bom, gente? Desculpe-me, é só dessa vez que eu deixei os comentários aí. Tá bom? Perdão por isso. Mas, olha, gente, eu tô bom, viu? Agora não, eu vou dar os parabéns para mim. Eu consegui falar, ler o comentário, responder. Olha, legal, viu? Estou me beijando na boca já com a internet. Eu vou ficar fera nesse negócio. Tá bom? Mas obrigado pela paciência de vocês. Igual ontem com o pastor Odailson, que caiu várias vezes, mas hoje a gente está mantendo aqui. Vocês querem mais exemplos? Então vou dar mais alguns para vocês aqui. Quando você vê na Bíblia, por exemplo, Jesus falando assim em Mateus 23, 32, enchei a medida de vossos pais. O que significa isso? Terminem o que os ancestrais começaram. Só isso. Enchei a medida de vossos pais, ou seja, termina o que eles começaram. Quando Jesus fala para Maria em João 2, verso 4, nas bodas de Caná da Galileia, onde ele realiza o primeiro milagre, ele falou com Maria assim, Maria veio falar, acabou o vinho, ele responde assim, que tenho contigo, mulher? Muita gente lê aquilo na Bíblia e fala assim, puxa vida, Jesus foi desrespeitoso com a mãe dele, né? Não, gente, de jeito nenhum, Jesus jamais desrespeitou Maria. Jesus tinha um respeito tremendo com Maria. Então por que ele falou que tenho contigo mulher? No Oriente Médio, chamar uma mulher de mulher é a maneira mais elegante, educada e respeitosa que você tem de se dirigir ao sexo feminino. Chamar uma mulher de mulher é a maneira mais respeitosa que tem. E quando ele fala que tenho eu contigo, é uma expressão idiomática para significar assim, o que nós podemos fazer? Não é chegada a minha hora. Percebeu? Esse negócio de expressão idiomática é muito sério. Eu estou devendo já para todo mundo que me assiste, que eu já prometi isso há tempos, mas eu estou fazendo tantos trabalhos, agora mesmo eu estou trabalhando numa Bíblia comentada. Aguardem, eu estou trabalhando numa Bíblia comentada. E lógico que vai demorar mais de um ano para sair, mas uma Bíblia com anotações, onde eu vou colocar várias dessas informações numa Bíblia comentada. E eu estou com outros projetos aí de um livro sobre Apocalipse, um outro livro também. E entre esses livros, eu tenho um projeto engavetado, que ainda um dia eu vou tirar da gaveta, que é um dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia. Alguém colocou assim, eu li muito rápido aqui, Rodrigo Belo Horizonte Uaiço.
Como é que eu traduzo o ai para outro idioma? Então existem expressões idiomáticas na minha cultura que eu tenho que traduzir até dentro do Brasil. Por exemplo, em Belo Horizonte é muito comum a pessoa falar assim: desculpa, rapaz, eu atrasei porque eu estou agarrado aqui no escritório. Eu estou agarrado aqui no escritório. Em Belo Horizonte fala assim: agarrado, o que significa? Eu estou ocupado, alguma coisa está me impedindo de ir. Eu estou agarrado. Mas se eu não explicar isso talvez para um gaúcho, ele vai pensar que eu estou agarrado e que eu estou agarrado com alguma coisa lá no escritório. Mas o mineiro me entende. De igual maneira, se eu falar para o mineiro: ah, isso aqui é feio igual cão de calçola, o mineiro não vai entender. Mas o baiano do interior vai. Cão de calçola é o diabo de cirola. Quer dizer, isso é feio igual o diabo de cirola. Tá certo? Há expressões do Rio Grande do Sul que só o gaúcho compreende, tchê, né? Tu não é boca aberta? Tu não é boca aberta? O gaúcho sabe o que eu quero dizer, você não é bobo. Agora, como é que eu, veja bem, como é que eu traduzo para o português de Portugal? Você não é boca aberta. Em português de Portugal eu diria: tu não és parvo? Tu não és parvo? Agora, se eu chegar no português do Brasil e falar: você não é parvo, você não vai entender. Mas também se eu chegar para o português de Portugal e falar assim: tu não és boca aberta, o português de Portugal não vai entender. Olha que curioso. Estou falando do português de Portugal e português daqui, o mesmo idioma, falado na mesma época, com compreensões diferentes. Então a Bíblia também tem muitas gírias. Quando eu falo gíria, não proteste não, porque tem gente que pensa que gíria é coisa de malandro. Malandro é malandro, mané é mané. Não, gíria, segundo a gramática da língua portuguesa, gírias significam todas as expressões idiomáticas típicas de uma região, de um grupo, de um povo. Então, por exemplo, os advogados têm uma gíria, o juridicês, a língua dos advogados, data vênia, vossa excelência. Vossa excelência é um ladrão. É a gíria do tribunal. O médico também tem a gíria. O médico dificilmente fala que está com dor de cabeça, ele tem cefaleia. Cada um tem as suas gírias. Os religiosos têm, perceberam? E a Bíblia também tem as suas expressões idiomáticas. Eu estou apresentando algumas para vocês. Entenderam a questão do que tem eu contigo? Agora deixe-me ver que outra, por exemplo, Romanos 17 fala o seguinte, que nós temos que caminhar de fé em fé. O que significa de fé em fé? Começando e terminando com a fé. Olha um outro exemplo, olha esse exemplo aqui também é interessante. Jesus fala assim em Marcos capítulo 9, verso 49, que todos serão salgados com fogo. Marcos 9, 49. Eu quero até ver como é que está nessa tradução aqui. Marcos capítulo 9, verso 49. Eu vou terminar com esse texto aqui. Marcos 9, 49. Eu quero até ver como é que está nessa tradução minha aqui. Porque cada um será salgado com fogo. Mas fogo não é para salgar. O que Jesus quis dizer salgado com fogo? Literalmente, você tem fogo em hebraico, é a palavra melar. Melar em hebraico é fogo. Tsará makin, zará makon melar. Essa expressão em hebraico, é porque tá em hebraico aqui, e o hebraico escreve de trás para frente e bagunçou ali na hora. Zará makon melar, em hebraico significa semear um lugar com sal, que é uma expressão idiomática no hebraico antigo para destruir completamente. Então, quando Jesus falou, vocês serão salgados com fogo, quer dizer, vocês serão completamente apagados. Tanto é que em Juízes 9:45 diz que Abimeleque, depois de arrasar completamente a cidade de Siquém, espalhou sal sobre os escombros. Isaías 51, verso 6, faz um trocadilho interessante. Ele usa o verbo malhu, que literalmente significa salgar, com o sentido de ser destruído. Ele fala assim, os céus desaparecerão como fumaça, mas no hebraico está, os céus salgarão como fumaça. Legal, né? Estudar essas expressões idiomáticas. Quer aprender mais sobre essas expressões idiomáticas? Então se inscreva aí no link que está na bio, porque no dia 8 de fevereiro, eu vou começar a semana A Bíblia em 3D. Então, para participar, você tem que entrar no link e fazer a sua inscrição. Tá bom? Pessoal, vou contar um segredinho para vocês. Eu estou olhando aqui para fora e dá para eu ver a janela do auditório onde os pastores estavam tendo a palestra deles. E a palestra terminou, todos se levantaram, já estão saindo, eles estão indo para o refeitório, onde agora deve estar sendo servida a janta. Então eu já estou, também faltam
10 minutos aqui para encerrar a nossa live. Daqui a pouquinho eu tenho que levantar para ir lá jantar com os meus amigos. Mas eu vou dar a oportunidade de você participar aqui, tá bom? Vamos ver se vem alguma pergunta que eu possa responder aqui, pode ser? Vamos ver aqui. Vamos deixar as perguntas virem aqui, só um segundinho. Mas como pode sair dos planos de Deus se Ele é soberano? Bom, se você... Desculpa que eu não vi quem fez a pergunta, viu? Perdão, passou rápido aqui, mas a pergunta foi essa, que eu falei, né, do Nahum, alguma coisa. Como pode sair dos planos de Deus se Ele é soberano? Bom, se você ler isso dentro da teologia calvinista da predestinação, você vai dizer que Deus é tão soberano que até o mal e o pecado estão nos planos dele. Né? Eu tenho dificuldade de acreditar em Calvino nesse sentido. Os irmãos presbiterianos que me perdoem. Eu estou discordando aqui, mas com muito respeito, que eu tenho muitos irmãos, nem estou falando de amigos, irmãos presbiterianos, que eu admiro muito. E Calvino realmente escreveu coisas maravilhosas. Eu li as Institutas de Calvino, 2 volumes, e realmente é fantástica, em 2 volumes. As Institutas de Calvino, as coisas que ele fala da revelação de Deus e tudo, mas ele também pisou na bola como todos nós, né? Ele mandou matar Miguel de Cervé, lá, uma história muito mal contada na Suíça, mas também Pedro negou Jesus e Davi adulterou. Então, quer dizer, a gente não pode ficar atacando todo. Mas falando apenas no campo das ideias, eu tenho muita dificuldade de acreditar na ideia de Calvino, que coloca a soberania de Deus de tal maneira que até a salvação não é uma questão de livre-arbítrio, é de escolha, de eleição divina. Isso, para mim... macula contra o caráter amoroso de Deus, porque se nada escapa à soberania de Deus, então a desgraça e o mal no universo foi desejado por ele. Porque na ideia da soberania de Deus, é lógico que quando você fala de predestinação, alguns devem estar protestando aí. Não, Rodrigo, peraí, eu acredito na predestinação, mas não desse jeito que você está colocando. É porque há linhas. Há aqueles da predestinação mais exacerbada, tem aqueles mais lights, tem vários graus aí do calvinismo. Tem alguns até que falam que acreditam na predestinação, mas não naquela calvinista. Agostinho falava que Deus escolheu aqueles que iam se salvar ou não. De qualquer maneira, seja em que grau for da predestinação, da soberania de Deus, eu acredito que o propósito de Deus se cumpre no final, do sentido que aqueles que quiserem ser salvos, Ele vai salvá-los, custe o que custar. Mas algumas coisas saíram fora do que Deus desejou. Deus não desejou que Jesus morresse na cruz do Calvário. Deus não desejou que Lúcifer espalhasse o mal no universo, principalmente na Terra. Deus apenas não impediu que aquilo acontecesse. E isso causou profunda dor no seu coração, que em hebraico a gente chama de Naham. Eu dei um resumo aqui, porque eu teria que dar uma aula inteira sobre isso. Vamos lá, outra perguntinha aqui. Nossa, está muito bom. Ai, louvado seja Deus que a internet não está caindo. Vamos ver, perguntinha, gente. Vamos perguntando. Estou aprendendo muito, daqui para frente vai ser Bíblia. Ai, eu não consegui pegar quem falou isso aqui. Vamos ver aqui. Amo sua paixão pela Bíblia. Obrigado, glória a Deus, viu? Quem falou isso aqui foi Francisca, se eu não me engano. Talita, com espanto de tanta sabedoria. Na verdade, a sabedoria é para honra e glória de Deus. Sou católico, admiro suas explicações, Thales. André, muito obrigado, Thales. Ô, gente, obrigado. Tá vindo mais aqui incentivo do que pergunta, viu? Muito obrigado mesmo, glória a Deus. Pastor, quero trabalhar um tempo contigo, preciso aprender na prática. Então, uma sugestão, faça também a pós-graduação em arqueologia no NASP,
pós-graduação em Arqueologia do Oriente Médio. As inscrições acho que ainda estão abertas ainda. Entra lá no site do NASP. Manda um alô aqui para mim, Fabiano Costa. Tá bom, Fabiano? Que Deus abençoe vocês. Gente, não está vindo pergunta, só está vendo incentivo. Glória a Deus por isso. Então eu fico feliz. Olha, ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que negue o apoio do outro, o apreço do outro, viu? É ansiosa por ver sua aula sobre Apocalipse. Olha, Sandra, assista o programa Evidências na TV Novo Tempo, Evidências NT. Eu estou dando uma aula de Apocalipse ali toda quinta-feira às 11 horas da noite e o vídeo fica gravado lá. 11 horas é na Novo Tempo, mas o vídeo fica gravado. Evidências NT. Eu acho que já estamos no capítulo 2. Está bem profundo ali. É o mesmo conteúdo que eu dei no seminário quando eu lecionei Apocalipse na Faculdade de Teologia. Tá bom? Bom, eu quero a Bíblia muito, glória a Deus por isso, viu? Manaus também tem. Ô, gente, que bom. Olha, eu fico feliz, não vieram mais perguntas, só aquela lá da soberania divina, mas o apoio de vocês, e nós só estamos crescendo, continua subindo aqui o número, que é isso. Aí eu fico muito feliz. Olha, então amanhã nós vamos ter outra live. E eu tenho uma convidada toda especial amanhã, vou confirmar com ela, mas eu acho que está tudo certo. É a cantora Marcela Thaís. Nós vamos conversar amanhã às 20 horas sobre a música na Bíblia e tudo. Eu marquei, vou confirmar com ela, mas eu acho que está tudo certinho sim. A gente marcou na semana passada, mas eu acho que está tudo certo. E a Marcela Thaís é uma cantora que eu admiro muito. E depois que eu a conheci pessoalmente, eu já conheci o marido dela, o Samuel. Nossa, que menina de Deus, sabe? É apaixonada por Jesus. Então assista amanhã às 20 horas. E na quinta-feira eu tenho outra live especial. Essa semana é só semana de live. Glória a Deus por isso. Gente, muito obrigado pelo carinho. Beijo no coração de todos. Eu vou deixar a live salva aqui. E mais uma vez, não esqueça. Entra na bio aí, faça sua inscrição. E eu te aguardo na Semana Bíblia em 3D a partir do dia 8 de fevereiro. Tá bom? Inteiramente grátis. Eu aguardo você. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Vou deixar a live salva aqui. Podem ficar tranquilos. Se eu não fazer nenhuma bobagem, eu vou deixar a live salva. Vocês não fazem ideia do que eu tive que fazer. Eu vou mostrar para vocês. Olha onde é que eu tive que guardar. Quando eu ia mostrar. Bom, agora dá para mostrar. Olha onde é que o celular sinal da internet caindo. Ó, de novo, vamos ver se dá para ver. Ó, caixinha da Casa Publicadora Brasileira ainda, fazendo propaganda da Casa Publicadora Brasileira. Foi aqui que eu tive que montar para colocar o celular para falar com vocês. Mas acho que ficou legal, né? Muito obrigado, queridos. Beijo no coração de todos. Que a graça e a paz de Jesus estejam sempre com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.